Igual eu havia dito para vocês já no episódio 3, a gente vai passar bem rapidinho, tá? Episódio 3 e episódio 4, porque são situações assim que eu achei bem relevantes, em que a adaptação, o anime do Invencível acaba enrolando uma situação que pra gente que tá interessado na linhagem do Mark, ver como vai ser os confrontos do Nolan com o Trek, com isso, coisa parecida nesse exato momento, a gente fica, porra, cara, eu não quero ver isso não, mano. Tipo, pula pra frente, foda-se o que vai acontecer com a Terra aqui, se dane. Então, uns alienígenas verdinhos reinvadem a Terra mais uma vez. Na época, o Nolan, o Omni-Man, estava na Terra e ele foi para o planeta deles e praticamente dizimou todos, mas aparentemente não conseguiu terminar com todo mundo. Então, eles voltam um pouco mais forte, vão para a Terra para tentar essa conquista novamente. O robô e a menina que se transforma num sei lá, um golem, não sei, num duende, assim posso dizer, eles têm a brilhante ideia de ir no planeta dos alienígenas para acabar com a fonte lá. Só que o que acontece é que eles acabam ficando presos lá e o anime acaba terminando, pelo menos nessa parte do terceiro episódio, não tem muito o que se falar, eles acabam terminando assim mesmo. E o Mark tá naquele confronto eterno de eu devo, não devo matar, estou me tornando, não estou me tornando uma pessoa ruim. E isso é algo que você fica, ai cara, que chato, velho. Só tipo, só passa pra frente, vai, pula, pula, pula. O episódio 4 é um episódio bem bacana, até que eu gostei, confesso para vocês. Justamente porque é um personagem que já apareceu em temporadas anteriores em Invencível, eu tinha me esquecido, mas achei legal porque é um tipo de, vamos colocar assim, como se fosse um demônio servente a Satã. Aí é meio que a teoria, ou mesmo a falácia deles é que essa é a verdadeira realidade de tudo, de que não existe literalmente aquele inferno que é posto biblicamente, mas sim um inferno que é literalmente, já que o universo de Invencível é um universo que existe aliens e existe qualquer tipo de criatura de outra dimensão ou coisa parecida, obviamente que existiria uma dimensão chamada inferno em que o próprio Satã é um protetor que não quer que não deixa certas criaturas piores do que ele invadir a Terra, porque ele é talvez a criatura que mantém tudo equilibrado. Mas assim, no final desse quarto episódio, ele também tem esse certo interesse em invadir a superfície. Mas é uma situação bem bacana. O Mark é convocado para esse lugar que se chama Inferno e ajuda eles a combater uma certa vilã que é feita por Magma que estava tentando um tipo de revolução por ali. E o que o Mark, a resolução, pelo menos por parte do Mark de tudo isso, é justamente que ele é muito mais forte do que todo mundo. E isso eu acho que acaba cansando aqueles que estão assistindo o Invencível, pois por tudo que o personagem já passou, não faz muito sentido ele se segurar em certas situações. Principalmente estando numa outra dimensão que ele precisa acabar com o problema de uma forma bem rápida e prática para conseguir voltar pro seu mundo. Então, o Mark fica numa enrolação tremenda durante todo o episódio para resolver isso de uma vez, sendo que para o Satã ou para os demônios, esse tipo de vilão era muito forte, mas pro Mark é só uma formiga. Então ele só avança em sentido essa vilã que é feita de magma e arranca a cabeça dela, tipo, de um jeito bem fácil, bem prático. Então você fica com aquela cara de tacho quando o Mark faz isso no sentido de, cara, ele já podia ter feito isso desde o começo, sabe? Não precisava ter passado, sei lá, 40, 50 minutos da gente aturando toda essa situação, principalmente porque essa nem é uma trama principal. Acaba sendo uma trama adjacente e isso fica numa certa enrolação. Você fica, ai, cara, ai, de novo, ai, meu Deus do céu. Então, igual eu falei, eu acredito que o episódio 3 e o episódio 4 são facilmente puláveis, com um pequeno detalhe que no final do episódio 4 aparece na Terra, o Mark está conversando com a Eve, eu acho que é o momento que ela vai dizer para ele que ela está grávida, só que esse momento é interrompido com a aparição de dois seres, Nolan e Alan, que eles vão para a Terra justamente para recrutar aquela pessoa que é referente como se fosse um besouro azul, e ao mesmo tempo Nolan vem querer conversar com o Mark para trazer o Mark para a guerra e também um pequeno detalhe de pedir desculpa pra sua esposa. Eu acho isso loucura por parte dele. Mas ele tá nessa saga de redenção, pedir desculpa, coisa parecida. Meio que tá se caminhando, eu acredito eu, pro Nolan acabar morrendo nessa temporada de Invencível. Eu acho que talvez vai ser o final
dessa temporada. Talvez não seja ainda a temporada final, ou seja, parte 1, parte 2, mas eu acredito que em um determinado momento o Nolan vai acabar morrendo, porque sabe quando fica aquela impressão que tá se caminhando para isso? Não sei, posso estar errado, igual eu falei, não li HQ, não li a obra que é baseada para fazer essa adaptação em animação, mas tá muito forte esse tipo de sentido em que possivelmente o Nolan vai de Vasco. Então no episódio 5 a gente volta, sim, pra trama principal, em que o Mark está conversando com o Nolan, e o Nolan vem meio que dar essa declaração, pedir desculpas por tudo que ele já fez, já que ele tá nesse, acredito, um sentido automático de pedir desculpas. O Mark tá pouco se lixando para essas desculpas dele, e o Nolan fala que quer conversar com a mãe do Mark. Mano, o próprio Mark, você tá maluco de fazer isso, você é um Viltrumita, mas você não tá ligado como que a minha mãe tá brava. Mas o Nolan fala, não, eu tanco, deixa comigo que eu vou. É muito engraçado essa parte, pois o Nolan chega na porta da casa da Debbie e ele fica pensando 30 mil vezes antes de realmente tocar, e ele se vira e vai embora. Só que aí a Debbie abre a porta e fala, entra. Maluco, velho. Eu acho que nem na cabeça dele passou que teria que passar por toda essa situação. O Nolan vai dar o seu discurso de desculpa, a Debbie fica calada, a princípio ela fica até de costa, e ele tenta a todo momento meio que conseguir esse tipo de pedido de desculpa e redenção em cima dela, e elas, mano, assim, a postura da Debbie eu achei muito foda, tá? Ela fala, você tá pensando o quê? Que você vai voltar aqui, pedir desculpa e tudo vai ficar bem? Que você vai voltar a ficar, a gente vai voltar a ser um casal feliz ou coisa parecida? Cara, tipo assim, se a gente parar pra pensar rapidamente tudo que aconteceu com a vida da Debbie, mano, foi assim, eu não diria nem um 360, foi muito maior a situação, porque ela estava casada com um cara que de repente ela descobre que o cara veio pra conquistar o planeta, o cara diz que pra ele, ela é como se fosse um pet, um simples pet, não significa porcaria nenhuma. Depois de um tempo, aparece um filho de outra esposa que joga no colo dela para ela ter que criar, que é o Oliver, sem ela poder conseguir conter toda essa situação, já que ela, além de ter que estar lidando com o Mark, que é um super poderoso, agora ela tem duas crianças super poderosas, então é muito plausível esse tipo de postura por parte da Debbie, em que, cara, o Nolan não faz o menor sentido o Nolan tá ali pra pedir desculpa pra ela, já começa por aí. Então, ela meio que manda ele se ferrar daquelas palavras mesmo, e eu achei bem legal essa parte de que não tem, assim, esse tipo de redenção pra ele na Terra, principalmente depois de tudo que ele aprontou por aqui. Somos introduzidos à pessoa que tá utilizando o traje que deveria ser forte contra os Viltrumitas, mas até o momento, cara, todo confronto que essa menina aparece, ela toma um pau pros Viltrumitas, tá? Eu nem sei o porquê que ela foi convocada ou coisa parecida, talvez um alívio cômico, porque a interação dela com o Alan é legal, mas você fica, pô, e a serventia mesmo desse traje, ou serventia desse personagem, é realmente terrível. O Mark se despede da Eve para ele poder se juntar ao pai dele e ir pra guerra, e esse é um momento bem legal, um momento bem fofinho, porque a Eve fica a todo momento pensando se ela deve ou não deve falar pro Mark que ela tá grávida, mas ela bem sabe que se ela falar isso pra ele, possivelmente as suas tomadas de decisões vão ser bem diferentes, já que o Mark é um poço de emoção instável. Então não dá muito pra ela saber. Ela meio que só omite essa informação pra justamente deixar com que o Mark vá tranquilamente pra essa guerra e consiga resolver isso. É legal que a última frase que ela fala pra ele é volte vivo. Então essa acaba sendo uma situação bem foda mesmo da parte dos dois. Já dentro da nave, em que o Invencível, ou mesmo o Mark, vai encontrar o Omni-Man, o Nolan acaba descobrindo que o Mark trouxe o Oliver, pois o Oliver diz a todo momento que não queria ficar de fora de tudo isso. Eu acho que também foi uma decisão não muito boa, porque o Oliver ainda não tá num desenvolvimento muito maduro para ter esse tipo de confronto, porque ele acaba sendo forte, o Oliver obviamente é muito forte, porque tem sangue Viltrumita dentro dele, mas não tão forte o suficiente para enfrentar outro Viltrumita. Então essa situação acaba sendo um pouco desesperador, porque o Nolan sabe que quando for um confronto real, o Oliver só vai de Vasco mesmo e dane-se. E essa situação acaba acontecendo, esse episódio realmente é muito bom. A nave em que eles se encontram acaba sendo atacada e explodida, e eles descobrem que a origem desse problema é justamente o Conquista e mais dois Viltrumitas, um pouquinho fofinhos esses Viltrumitas, tá? Um pouquinho gordinhos,
mas sabendo que o Conquista está vivo ainda e é uma ameaça para, obviamente, para a resistência, ou mesmo esses participantes da resistência, que é o Nolan, o Mark, o Alan e Oliver, coisa parecida, é um confronto muito forte e muito difícil para eles conseguirem superar de uma forma tão fácil assim. O confronto acontece, essa menina, que eu não quero nem saber o nome dela, começa a combater e de uma forma tão ridícula, toma um pau. Não é nem por quesito de tomar de decisão. Você poderia muito bem dizer que o traje é super poderoso, mas ela, por não ser tão poderosa assim, talvez esteja limitando o traje. Isso pode acontecer, isso não foi dito ainda. Mas as situações que o próprio traje toma, eu acho bem ruim mesmo. E eu fico um pouquinho decepcionado com tendo essa personagem no meio deles. O que me incomodou bastante nesse episódio foi um tipo de postura passiva por parte do Alan. Um personagem que, na minha opinião, e assim na opinião de todo mundo, e eu tenho acompanhado as redes sociais, para descobrir qual é o seu nível de força. A gente já descobriu que ele também é um tipo de personagem que, conforme ele é derrotado ou mesmo encontra-se numa situação bem crítica, a sua recuperação torna ele muito mais forte. Então, acaba sendo um personagem que tem um tipo de evolução infinita. Mas na altura do campeonato, a gente sempre pensou ou achou que ele já estaria ao nível de combater os Viltrumitas, mas percebe-se que ele ainda acaba perdendo alguns combates. O próprio roteiro do confronto, ou mesmo a animação, é bem ruim, eu acho bem paia, porque o Alan tá, tipo, combatendo um Viltrumita e não tá em total alerta. Porque, pô, você tá confrontando os caras que podem te matar a qualquer momento. Então você precisa estar com o seu alerta, ou mesmo focado nessa batalha. Mas existem situações que o próprio Alan se distrai, e eu não entendo por que isso acontece, e recebe golpes, é foda, recebe golpes que não fazem o menor sentido. Então eu achei um pouquinho ruim o confronto do Alan contra os Viltrumitas, e toda essa situação me deixou um pouquinho decepcionado com esse personagem, confesso pra vocês. Eu esperava mais. Eu esperava que ele fosse um personagem que já conseguisse se impor contra qualquer Viltrumita, e não tem acontecido isso. Eu acho isso bem ruim mesmo, dado todo o roteiro, toda a trama, toda a situação que tem se encaminhado de um tempo das temporadas anteriores até chegar nessa temporada. O Mark vai enfrentar o Conquista justamente porque o Conquista vai pra cima do Oliver e quase mata o Oliver, mas o Mark, pra tentar finalizar toda essa situação, vai pra cima do Conquista e eles têm esse confronto individual. Eu acredito que o Nolan deixou um pouquinho a desejar nesse confronto, porque ele poderia muito, por ser talvez o Viltrumita mais forte, não sei se o Mark consegue ser mais forte que o Nolan, justamente porque o Mark evita muito de utilizar o seu 100%, evita muito de usar golpes que sejam cruciais ou fatais, e o Nolan, diferentemente disso, tem já uma postura muito mais séria e muito mais confiável nesses confrontos. Então, na minha opinião, eu acredito que o Nolan deveria ter tomado esse tipo de partido e não o Mark partir para cima do Conquista. Como eu havia dito, o Conquista tem uma superioridade em cima do Oliver que acaba sendo ridículo. É basicamente um adulto brigando contra uma criança, e por isso que o Nolan meio que já havia dito que talvez trazer o Oliver para esse tipo de guerra não seria uma boa situação, porque ele não está à altura do confronto. E tem várias cenas bem divertidas. Essa situação é o Oliver indo para um planeta próximo ali para justamente conseguir respirar, porque os Viltrumitas prendem a respiração no espaço, e o Oliver, por ser inexperiente, não tem tanta convicção de fazer isso, então ele precisa de um momento para respirar, vai pro planeta, e o Conquista vai atrás dele para colocar um fim nisso. Então a gente tem essa imagem maravilhosa, só que o Conquista é impedido pelo Mark, que salva o Oliver, e tem uma postura que, mais uma vez, na minha opinião, é uma postura muito equivocada, uma postura que não faz o menor sentido, dado toda a experiência. Meio que o anime jogou a experiência que o Mark tem em combate pro lixo, né? Porque a postura do Mark, ou mesmo sua tomada de decisão, é ficar enforcando o Conquista pela frente, totalmente exposto, totalmente, assim, livre para poder tomar qualquer tipo de golpe. Eu achei isso, nossa, muito ruim. Se isso aconteceu na HQ ou coisa parecida, pra mim também acaba sendo uma posição muito ruim, dado a experiência que o personagem deveria ter. Pô, o Mark já enfrentou Viltrumitas mais de uma vez, o Mark já teve vários confrontos, e esse tipo de tomar decisão de você querer enforcar o seu adversário pela frente, estando totalmente exposto, assim, é ridículo. Pra não dizer coisa pior, mas é ridículo. E acontece o esperado. O Conquista tem o livre, assim, arbítrio para justamente conseguir desferir vários golpes no Mark,
ao ponto de desferir um golpe praticamente fatal, em que é uma cena bem, assim... Tem gente que gostou, eu achei uma cena bem ridícula, em que o Mark não solta o pescoço do Conquista em nenhum momento e acaba matando ele por estrangulamento, mas o efeito disso é o Conquista conseguindo perfurar a barriga do Mark e arrancar todas as suas entranhas. Então, é uma situação que eu achei bem, assim, sabe, ruim mesmo, ruim. Porque era simplesmente o Mark querer enforcar o Conquista, mas se protegendo um pouco disso, sendo talvez por trás ou coisa parecida. Então, na minha opinião, não faz muito sentido o Mark enforcar o Conquista deixando o seu corpo totalmente exposto, em que ele é posto numa situação de quase morte, praticamente. E no final do episódio temos o Alan e a menina, que eles meio que se acoplam à nave dos Viltrumitas, porque eles estavam sendo perseguidos, não estavam conseguindo confrontar os dois outros Viltrumitas que ali estavam, já que o Oliver, o Nolan e o Mark estavam naquele planeta para enfrentar o Conquista. Então essa situação é que eles se acoplam à nave inimiga, os Viltrumitas retornam para a nave e se retiram dali, indo para outro local que eles são chamados para enfrentar a resistência, e isso acaba sendo um benefício tanto pro Allen como para essa menina, pois eles possam finalmente se juntar com a resistência e conseguir se livrar desses Viltrumitas. Então damos início ao episódio 6, e na minha opinião, tanto o episódio 5 como o 6 talvez foram os melhores dessa temporada. Já disse e repito, descartem o episódio 3 e 4, porque são episódios realmente que não fazem sentido nessa trama tão acelerada que é essa guerra. O Nolan, lá naquele planeta em que o Mark consegue matar o Conquista, ele meio que faz um túmulo para o Conquista e deixa ele lá bem enterradinho, dando talvez uma oportunidade para o próprio Nolan ter um tempo a mais com Oliver e eles possam ter esse tipo de relação de pai e filho. O Nolan simplesmente acha que coloca as entranhas do Mark de volta no corpo dele e fecha a ferida para que o Mark possa se recuperar. Então, na teoria, com o Mark saindo dessa situação, ele deve voltar muito mais forte após tudo isso. Assim esperamos. O Nolan resolve treinar o Oliver, já que eles estão nesse planeta, estão realmente esperando que o Mark recupere. E não é uma recuperação muito fácil, se eu não me engano, o Mark demora de 2 a 3 meses para se recuperar. Esse é tempo suficiente para o Nolan talvez conseguir deixar o Oliver um pouco mais forte. Eu confesso para vocês que eu senti um pouco de falta de um desenvolvimento por parte do Oliver no sentido de amadurecimento mesmo. Já que o Nolan, com o passar do tempo, vai criar uma certa barba. O Mark, quando acordar, vai estar barbudo. E o Oliver, assim, o Mark até zoar, você tá criando barba, mas tipo assim, uns pentelinhos. Seria bem mais legal se o Oliver já tivesse um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais formado, pronto literalmente para ser mais uma boa arma, um bom elemento para essa guerra que assim tá longe de terminar. Somos apresentados para a situação da resistência, em que na teoria eles não estão caminhando muito bem, já que os planetas que os Viltrumitas dominam são em sua maioria, e eles ainda não conseguiram converter todos eles, ou libertar todos eles. O planejamento que acontece nesse próprio episódio é bem interessante, pois eles se tocam, e isso aqui eu acho que já deveria ter sido estabelecido desde o começo, que se eles matam os Viltrumitas que estão comandando esses planetas, os planetas não vão ter mais um comandante opressor e eles vão se virar contra os Viltrumitas. Então eles começam a ter esse tipo de postura que eu acho que é muito inteligente. Quando a nave do Viltrumita que estavam com a Alan e a menina chega perto da resistência, eles conseguem sair de lá e vão tentar se reunir com a resistência justamente para continuar esse combate, continuar essa guerra. O Alan tem um tipo de postura de sacrifício, permite que a menina escape e fica para enfrentar os dois Viltrumitas, e é igual eu já falei, eu esperava muito mais desse personagem, eu esperava que ele tivesse talvez uma força equiparável com os Viltrumitas. Tudo bem, eu sei, são 2 contra 1. Mas assim, o Alan não é nenhum tipo de personagem fraco, muito longe disso. Devido a toda a sua experiência, a sua carga das outras temporadas, ele tá totalmente diferente, deveria estar muito mais forte do que ele está. E isso eu acho que é um erro do próprio animação, que parece que ignorou alguns acontecimentos de temporadas anteriores, por mais que eles acabam fazendo um tipo de reprise nos começos dos episódios, mas os personagens em quesito de desenvolvimento parece que pouco se desenvolveram. Eu acho isso realmente bem mal adaptado. Os 2 Viltrumitas são realmente bem superiores, gordinhos, bem assim, né, nutridos.
mas são superiores ao alien e dá um tipo de dificuldade justamente para o alienígena, que em determinado momento eu acredito, até pensei que ele ia acabar morrendo ou chegar perto da morte, igual já aconteceu em episódios anteriores. Mas o personagem que, na minha opinião, rouba a cena, corredor espacial chega e, cara, com um golpe, com um raio laser, ele já consegue matar um dos Viltrumitas. Pra você ver a diferença de não ter esse tipo de enrolação com o roteiro. Então o cara já chega, mete um raiozinho ali, ó, acabou. Um já foi de vala. Então fica um contra o outro e esse Viltrumita acaba escapando. O que eu acho, assim, ruim, e isso acontece mais de uma vez nesse episódio, que é uma situação de guerra, é uma situação entre aspas de vida ou morte. Você não pode ficar deixando o seu inimigo escapar com informações, igual aconteceu aqui, que agora os Viltrumitas têm um conhecimento que existe um guerreiro, que é o corredor espacial, que tem uma arma que pode matar eles a qualquer momento. Eu acho isso muito ruim. Você perde um trunfo. Igual eu falei, talvez esse roteiro dessa guerra não foi tão bem trabalhado assim, porque essa situação acaba gerando outras consequências que eu não sei também se vão ser bem trabalhadas durante o anime. Voltando ao planeta em que Mark, Oliver e Nolan estão, Mark finalmente acorda, ele vai até o túmulo inconscientemente do Conquista, achando que talvez aquele túmulo era do Nolan ou do Oliver. E fica realmente bem instável, como sempre, emocionalmente. O Mark é um poço de instabilidade, mas tanto o Oliver como o Nolan se aproxima dele e fala: não, cara, esse túmulo não é nosso, esse túmulo é o do Conquista, você conseguiu matar ele. E aí, daí então eles resolvem, eu acho que se passou talvez uns 2 a 3 meses, eles têm a decisão de voltar pra guerra e se juntar com a resistência. O anime joga a gente pra uma reunião assim bem particular de Treg, seu vice talvez comandante, em que eles estão olhando um mapa da guerra e percebem que a área em azul acaba sendo a resistência e em vermelho os Viltrumitas. E assim como no começo do episódio os Viltrumitas estavam com um grande povoando muitos planetas, com aquela tomada de decisão estratégica de só acabar com os Viltrumitas, já que eles são em menor número, os planetas que ali eram dominados acabam se voltando contra os Viltrumitas. Então, nesse determinado momento, Treg percebe que ele tá perdendo a guerra. E se continuar desse jeito, eles vão ser realmente erradicados do universo. Só que ele tem uma tomada de decisão muito inteligente, que é utilizar o seu espião, que está no planeta do coração da resistência, para justamente fazer um ataque estratégico e tentar acabar com todo mundo de uma vez por todas. O espião acaba desativando as defesas e uma nave enorme de Viltrum, que é do caso do Treg, acaba invadindo o coração da resistência. Eles fazem um ataque estratégico, causam um certo dano, matam bastante pessoas, mas os personagens principais, tanto o Teidos, o Alan, a menininha que eu gostaria que ela morresse, mas não vai morrer, e a esposa do Alan, que acaba se tornando um coronel ou coisa parecida, um cargo bem alto, acabam só sofrendo os danos leves, mas nada tão relevante. É mais um dano psicológico, que foi o ataque realmente na cidade ou no planeta que deveria ser o mais protegido. E existe até um confronto que eu achei bacana. Pô, o Teidos lutando, eu achei foda, tá? Nossa senhora, demonstra o porquê que ele conseguiu matar o antigo conquistador de Viltrum. Então demonstra talvez a sua grande força, mas ele lutando demonstra que realmente ele é um Viltrumita muito forte, tá? Eu acho que ele seria realmente uma grande peça para essa guerra caso ele realmente fosse um combatente e não só um líder estratégico. Eles percebem, obviamente, a nave se dissipa e vai e tenta realmente causar muito mais dano ao planeta. Igual eu falei, eu separei uma cena do Teidos lutando porque, cara, muito foda. Obviamente que assim, se a gente analisar o traço, coisa parecida, é bem ruim mesmo, bem fraquinho. Mas o personagem, eu consigo sentir a imponência dele na sua batalha, porque realmente ele é muito forte, cara. Mano, aquele vice-almirante do Treg, ele bota o cara pra mamar, só pra você ver o tão forte que ele é. E nesse planeta da resistência, chega finalmente os 3 Viltrumitas que estavam faltando, que é o Nolan, Mark e o Oliver. E eles ajudam a combater os Viltrumitas que são do comando do Treg e acabam expulsando eles do planeta. Tem até uma cena bem curiosa deles saindo do planeta da resistência e o Treg carregando esse crânio que é do Viltrumita anterior, que, pelo amor de Deus, eu acho isso bem ridículo.
Mas essa imagem está gerando uma certa polêmica nas redes sociais, principalmente no Twitter, pois eles pegaram essa imagem e compararam com a HQ. Cara, a HQ, o Thrag é muito mais imponente. Esse Thrag parece um Thrag fofinho. Ele não passa nenhum tipo de imponência. Igual eu falei, talvez esse tipo de imagem vai mudar com o tempo, principalmente com o desenvolvimento do personagem, principalmente quando ele for realmente lutar. Eu acho que é isso que todo mundo tá esperando. Mas até o momento, assim, o traço, a animação tem realmente decepcionado um pouco comparado com a grandiosidade da HQ. Voltando ao planeta da Resistência, eles descobrem quem é o espião e planejam possivelmente fazer um ataque, revidar o ataque que foi feito no planeta da Resistência, no planeta de Viltron, para justamente conseguir pôr um fim de uma vez por todas nessa guerra. Eu acho que esse tomada de decisão é uma tomada muito precipitada, principalmente por ser uma guerra em que eles estão vencendo. Eu acho que seria muito mais fácil eles conquistarem, reconquistarem todos os planetas adjacentes e, por fim, jogar todo mundo assim pra cima de Viltron pra conseguir vencer essa guerra. Mas a tomada de decisão do Tails, eu acho que de uma forma assim estratégica por parte dele, por perceber que talvez o Thrag tenha feito um movimento precipitado, e só demonstra o quanto ele está desesperado. E aí vai acontecer talvez algum tipo de confronto em Viltron. Eu acho que esse tipo de situação vai ocasionar na morte de alguém. Pode ser tanto do Nolan como do Tails. Então, porque parece que a trama acaba encaminhando pra isso. Sabe aquela situação que você fala, cara, eles vão fazer isso e eu acho que isso vai dar merda? É isso, essa é a impressão que tá me passando sobre tudo isso. E no final do episódio eu acho uma situação bem engraçada, que os animadores quiseram brincar com a gente, do tipo, numa cena pós-créditos, filmar o túmulo do Conquista. Sabe aquela situação em que você acha que matou o cara, mas na verdade o cara tá vivo ainda? Então vem aquela cena, vem essa cena, vem uma musiquinha, vai se aproximando do túmulo, e aí você fala, mano, vai sair uma mão dali de cima falando que o Conquista ainda está vivo, a terra vai tremer, vai acontecer qualquer coisa, vai demonstrar que realmente o Conquista não morreu. Mas eles brincam com isso e justamente não acontece nada, apenas passa o vento, justamente para sacramentar que sim, o Conquista está morto, o Conquista não vai voltar. Mas eu achei muito engraçado, foi divertido, tá? Eu ri bastante. Então esse foi o meu cena a cena de praticamente 6 episódios da animação do Invencível. Aqui no meu reloginho que tá, da gravação tá marcando 1 hora, então, cara, realmente esse vídeo vai ficar muito grande. Eu gostaria que... Eu espero que você tenha gostado. Não tem nem como falar pra você agora pegar a pipoca, porque se você chegou até aqui, você conseguiu passar por toda 1 hora de vídeo. Eu não sei se vai dar tudo isso. Eu tenho certeza que com os cortes vai ficar um pouquinho menos, mas por mais que seja bastante corte, 50 minutos é muita coisa, nem acredito conseguir falar tudo isso. Mas eu espero que tenha ficado bem explicado para vocês, eu espero que eu tenha conseguido fazer um vídeo bem recheado, bem dinâmico. Eu espero que muita coisa do que eu disse aqui seja bem aproveitado e que vocês tenham curtido realmente o vídeo. Muito obrigado por tudo, não vou estender mais, porque realmente já ultrapassamos todos os limites, talvez seja o vídeo mais longo que eu já fiz na minha vida. Porque realmente, pô, passar 1 hora falando não é pra qualquer um. Muito obrigado por tudo, vejo você no próximo vídeo, tamo junto e falou!